Olá, eu me chamo Ariane Amaral e o tema escolhido pelo grupo foi desgaste e vida da ferramenta. Nesse assunto, será possível compreender que, por maior que seja a dureza e a resistência ao desgaste das ferramentas de corte, e por menor que seja a resistência mecânica da peça de trabalho, a ferramenta de corte sofrerá um processo de desgaste, que mais cedo ou mais tarde implicará na sua substituição. Então, desgaste da ferramenta é uma consequência natural, onde ocorre a perda progressiva do material ou então a quebra abrupta. Esse desgaste pode acontecer em várias superfícies, seja ela de saída, superfícies principais ou secundárias, e para cada lugar em que acontecer, vai ter um tipo específico de desgaste. Então a gente tem tipos de desgaste. Lascamento. O lascamento pode ser causado por excessivas forças de corte, principalmente se o ângulo de cunha ou de quina forem pequenos. Ou ainda pode acontecer devido ao material da ferramenta ser um material frágil. Outros pontos que podem causar o lascamento é os choques entre a ferramenta e a peça e os cortes interrompidos. Trincas. As trincas são desgastes causados pelas alterações de temperatura e mudança dos esforços mecânicos. Ela também pode ser causada pelo corte interrompido ou uma irregularidade do fluido de corte ou então outros fatores. Quebra. A quebra ele é um tipo de desgaste que pode acontecer pela gradatividade dos outros fatores ou então pode acontecer de uma hora para outra, por questões como o material da ferramenta ser muito frágil, carga excessiva sobre a ferramenta, parada instantânea do movimento de corte, entre outras questões. Deformação plástica da aresta de corte. Ela é causada devido a altas pressões na ponta da ferramenta, juntamente com as altas temperaturas. O crescimento desse desgaste pode ocasionar na quebra da ferramenta e ele gera uma alteração no cavaco que pode prejudicar o resultado, o acabamento da peça. Cratera. Cratera é aquele desgaste que ocorre na superfície de saída da ferramenta, ou seja, por onde o cavaco sai no processo de corte. Ele é ocasionado devido a uma combinação do processo de abrasão com a difusão. E a difusão ela é favorecida justamente pelas altas velocidades de corte que geram altas temperaturas. Entalhe. Entalhe é o desgaste que acontece quando o desgaste de flanco ocorre na região de contato com a parte externa da peça. O entalhe, ele nem sempre é um problema no processo de corte, mas ele pode se tornar um concentrador de tensão, e isso pode ocasionar a quebra da ferramenta. E por fim, o desgaste frontal ou de flanco, que é o desgaste da ferramenta que mais traz dano à peça. Ele ocorre nas superfícies de folga, podendo atingir a aresta principal ou secundária, ou ainda as duas. Se for na principal, ocasiona um aumento na temperatura e forças na hora de corte. Já na secundária, ele torna a peça mal acabada e deixa falhas nas especificações. Agora eu passo a palavra para Marcelo, que dará continuidade às explicações. Vamos falar aqui um pouco sobre vida útil de uma ferramenta. O tempo de durabilidade de uma ferramenta, ou vida útil de uma ferramenta, pode ser determinada como o período de atividade na qual ela se encontra atuante. O ideal é utilizá-la enquanto as peças produzidas manifestarem as especificações dimensionais e de acabamentos ideais, determinadas pelo projeto. Mecanismos causadores do desgaste da ferramenta. Para darmos início a nossos mecanismos, vamos começar falando sobre o desgaste difuso. No desgaste difuso, observamos um fenômeno microscópico, ativado pela temperatura da zona de corte, que é um processo característico de altas velocidades. A difusão do estado sólido consiste na transferência de átomos de um metal a outro, dependente da temperatura, da duração do contato e da afinidade físico-química dos dois metais envolvidos. A temperatura no desgaste difuso varia de 850 graus Celsius a 1200 graus Celsius e que não promove a fusão do material.
Desgaste por aderência ou arrastamento. Originado por aderência, ocorre na área onde há soldagem entre o cavaco e a superfície de saída da ferramenta, e está coligado à ocorrência da aresta postiça de corte. O desgaste causado por aderência ocorre quando há presença de uma aresta postiça de corte instável, pois nesta situação ela é periodicamente arrancada da ferramenta carregando pequenas quantidades de material da ferramenta. O desgaste abrasivo envolve a perda de material por microsulcamento, microcorte ou microlascamento, originado por partículas de elevada dureza relativa. Essas partículas podem estar comedidas no material da peça, como óxidos, carbonetos e carbonitretos, ou podem principalmente ser partículas da própria ferramenta, que são arrancadas pelo atrito. O desgaste por oxidação é proveniente de altas temperaturas e a existência de ar e água contida nos fluidos de corte, que geram oxidação para a maioria dos metais. O desgaste produzido pela oxidação se forma especialmente nas extremidades do contato cavaco-ferramenta devido ao acesso do ar nesta região, sendo esta uma possível explicação para o surgimento do desgaste de entalhe ou sulco. Desgaste por fadiga. A fadiga realiza-se principalmente no corte interrompido, como no fresamento, onde várias trincas pequenas podem ser notadas na ferramenta. Estas trincas são motivadas pela alternância da expansão e da contração das camadas superficiais da ferramenta, quando estão aquecidas durante o corte e refrigeradas pela condução para dentro do corpo da ferramenta, durante os intervalos entre os cortes. As trincas são habitualmente iniciadas na posição mais quente sobre a superfície de saída, a alguma distância da aresta, e então se propaga através da aresta e desce no flanco. Para reduzirmos o desgaste de uma ferramenta, devemos avaliar se a peça está com lubrificação adequada, selecionar um material adequado, diminuir a vibração, lubrificar as juntas, reduzir a tensão residual e compressão na superfície e eliminar as possibilidades de escorregamento no acoplamento, aprimorar propriedades mecânicas do material, selecionar o material adequado ou alterar a natureza química das superfícies e tratar as superfícies dos materiais com tratamentos térmicos ou revestimentos. Com isso, eu passo a palavra para Lucas, que falará do nosso artigo científico. Então, né, para o nosso artigo científico aí no âmbito da vida útil, né, das ferramentas de corte do processo de usinagem, a gente vai tomar como exemplo aí um artigo científico, tá? Referente aí às influências do tipo de material no desgaste aí das ferramentas de corte do processo de usinagem. Então, né, esse artigo científico aqui que a gente está analisando, ele foi realizado aí com base na observação, tá? Das ferramentas de corte do processo de usinagem, sendo que nesse caso aqui eles optaram em específico aí utilizar o processo de torneamento e eles fizeram aí as operações com diferentes tipos de materiais, tá? Então, nesse artigo aí, os autores eles optaram por usar esse torno convencional, tá? Esse torno convencional horizontal da marca Home. Esse é um torno aqui do modelo Tormax, tá? 20, que ele possui 12 faixas de velocidade com a rotação aí variando de 50 a 2.500 RPM, certo? E ele tem um motor principal aí de 5 cavalos. Para a ferramenta de corte, eles utilizaram esse inserto, tá?
que é identificado aqui por essa numeração CNMG 120408 PM4015. E para os materiais, né, da análise, eles utilizaram aí dois aços de características distintas, tá? Os aços que eles utilizaram foram os aços SAI 1020 e 4110, tá? Aços aí onde as peças apresentavam aí possuíam geometria cilíndrica, tá? Com 100 mm de comprimento e 25 mm de diâmetro. Então, primeiramente, né, para começar o processo, eles realizaram aqui uma etapa aí de metalografia, tá? A metalografia, ela consiste aí no corte, tá? De uma pequena parte do material que vai ser analisado. Após isso, eles vão fazer o embutimento, tá? Vai ter também o polimento e a aplicação de Nital 2% sobre essa amostra. Após isso, né, eles vão realizar o que? Eles vão realizar uma análise microscópica, tá? Que vai permitir a gente fazer a identificação dos microconstituintes desse material. E esse microconstituinte do material, né, eles vão estabelecer aí os parâmetros e as características da usinabilidade desse material, tá? Assim como aí as suas respectivas durezas. Então, né, aqui a gente vai ter uma representação aqui das fotografias das máquinas, tá? Aqui a gente tem a máquina de corte e embutimento, tá? Que foi utilizada aí nos materiais. Aqui a gente vai ter a máquina politriz, tá? Que foi responsável aí por fazer esse polimento, né? E aqui a gente vai ter esse microscópio óptico responsável aí pela análise microscópica. Eles também utilizaram, tá, aí como recurso esse durômetro, tá, da marca aí Panantec, tá, o RB-SMD, tá, para identificar aí as durezas dos respectivos materiais. Foi realizado, né, também um processo de espectrometria óptica, tá? Cujo objetivo aí é o que? É a gente identificar, tá? Quais são as composições químicas de cada material e diferenciar certos materiais. E após todas essas análises e testes, né, observou-se, né, nas conclusões, observou-se que o aço 4110 ele possui uma dureza mais elevada que o aço 1020, tá? Então, após essa análise, né, da composição química, após a análise, né, dessa dureza e dessa microestrutura, deu-se início, né, ao processo de torneamento, tá? No qual ele se deu aí em 3 etapas, certo? Sendo que essas 3 etapas que foram repetidas, tá, para ambos os materiais. Então, na primeira etapa do torneamento, eles aplicaram aí uma rotação aí de 1000 RPM, tá? Com a profundidade de corte de 1 mm e 10 mm de comprimento. No segunda etapa do torneamento, eles aplicaram aí uma rotação de 1600 RPM com a profundidade de corte de 3 mm, mantendo aí a passada de comprimento, tá? De 10 mm. E por fim, né, na terceira etapa, eles mantiveram aí a rotação de 1600 RPM, com profundidade de corte agora foi alterada para 5 mm, mantendo novamente aí o comprimento aí de 10 mm, tá? Pronto, essas 3 etapas de torneamento foram primeiras aplicadas aí no aço 1020, certo? Após o fim dessas 3 etapas no aço 1020, ocorreu uma etapa intermediária, tá? Onde ocorreu aí a alteração do lado da ferramenta. Eles alteraram aí a ponta, né, da minha ferramenta de corte que estava em contato efetivo com o aço, tá? E após a retirada e fixação novamente dessa ferramenta, né, com agora a ponta invertida, certo? Agora vai ser outra ponta que vai estar em contato aí com outro material, fixou a ferramenta e deu início aí novamente, né, ao processo de torneamento, aí, só que agora no aço 4110, tá? E novamente foram realizadas essas 3 etapas, tá? Primeira etapa com esses parâmetros aqui, a segunda etapa e a terceira etapa. E para finalizar, né, o processo, eles analisaram, né, todo o desgaste aí ocorrido na ferramenta aí, devido aí à alteração do tipo de material, tá, que estava sendo usinado. E para isso, eles fizeram uma comparação aí através do microscópio óptico da marca Wilde Hedberg
Esse aqui é um modelo M3, tá? E com isso a gente pode obter aí as imagens, tá? Que tiveram uma resolução aí de 16 vezes aumentadas da ferramenta de corte, tá? No caso aqui, a primeira aplicação, que foi para o aço 1020, tá? E a posterior aplicação na outra ponta, né? Que foi para o aço 4110. Então, né, como a gente pode observar, a gente observou lá nos testes que o aço 4110 ele possui uma dureza mais elevada do que o aço 1020. E isso é o que fica. E a gente pode observar que quanto essa dureza vai influir, né, diretamente aqui no desgaste da ferramenta. Como a gente pode ver, essa aqui que foi a aresta, né, que estava em contato com o aço 4110, ela possui um desgaste maior, né, se comparado aqui ao aço 1020. E isso era o que era esperado, né? Já que de fato a gente observou aí, pelas propriedades, que o aço 4110 possui uma dureza mais elevada do que o aço 1020. É importante, então, né, como conclusão aí desse artigo, que a gente pôde perceber? A gente pôde perceber que o tipo de material vai interferir sim, tá? No desgaste aí da ferramenta, de modo que quanto mais duro for o material que eu estou usinando, maior o desgaste na ferramenta e menor, consequentemente, né, a sua vida útil. Agora eu vou passar a palavra para Caio, tá? Que ele vai analisar aí e desenvolver aí 3 questões de concurso, tá? Referentes aí ao desgaste e à vida da ferramenta de corte, tá? No processo de usinagem. Continuando, irei apresentar as 3 questões de trabalho. Questão 1. Nos processos de usinagem, as ferramentas sofrem desgastes, que são alterações da sua geometria inicial. Das alternativas abaixo, todas são causas do desgaste de ferramentas, exceto, como Marcelo explicou anteriormente, são causas do desgaste a abrasão, a difusão, oxidação, aderência, fadiga, além também da vida útil da ferramenta, que é o trabalho efetivo da ferramenta até que ela perca sua capacidade de corte. Sendo assim, a resposta dessa questão é a letra B. Questão 2. Consideram-se como avarias da ferramenta as quebras, trincas, sulcos distribuídos em forma de pente e as deformações plásticas, que ocorrem no gume cortante durante a usinagem. Em relação à figura acima, é correto afirmar que a desgaste indicada pela seta representa... olhando a imagem, podemos ver que o desgaste ocorre na superfície da ferramenta, o que indica que é um desgaste de cratera. A letra A, desgaste de áreas de corte, não pode ser essa questão porque esse desgaste ocorre na área de corte. Letra B, desgaste seguido de lascamento. O lascamento é resultante da quebra de pequenos fragmentos no gume cortante, então não pode ser em cima. E a letra D, eu acho que isso aqui não é um desgaste, um tipo de desgaste. Sendo assim, a resposta é a letra C. Questão 3. As ferramentas de corte utilizadas no processo de usinagem se destacam por apresentarem elevada dureza e resistência ao desgaste. No entanto, mesmo que a peça de trabalho apresente baixa dureza e resistência mecânica, a ferramenta de corte sofrerá um processo de desgaste que, cedo ou tarde, exigirá substituição. Nesse contexto, qual das afirmativas a seguir é incorreta? Letra A. A avaria é um dos fenômenos que promovem a perda de eficácia na usinagem de uma ferramenta de corte e ocorre de maneira repentina e inesperada, causada pela quebra, lascamento ou trinca da aresta de corte, sendo de origem térmica e mecânica. Essa alternativa está correta, pois a avaria é um fenômeno que promove a perda de eficácia. Ela pode acontecer de maneira repentina e inesperada e é quando ocorre um lascamento, trinca ou quebra. O desgaste de uma ferramenta de corte é caracterizado pela mudança de sua forma original durante o corte, resultante da perda gradual de material. As formas de desgaste que a ferramenta pode apresentar são decorrentes de adesão, oxidação, abrasão e difusão.
O desgaste está certo. Como vimos na questão passada, esse aqui também está certo. C. O fenômeno de deformação plástica de uma ferramenta é verificado pela mudança de geometria da área de corte, pelo deslocamento de material que, em casos extremos, pode levar à total destruição da cunha de corte. Essa também está certa. Tá certo. Pois a deformação plástica ela é gerada pela pressão aplicada na ponta da ferramenta e é somada a elevadas temperaturas e pressão. Letra D. O desgaste de uma ferramenta de corte evolui com o tempo, sendo apresentada no primeiro estágio uma taxa de desgaste constante ao longo do tempo, seguido de um segundo estágio, onde acontece o início de uma aceleração do desgaste, aumentando acentuadamente a taxa e promovendo em curto espaço de tempo a quebra da ferramenta. Caso o corte tenha continuidade dentro desse estágio e o terceiro estágio ocorre, desde que haja uma interrupção no corte, de forma a apresentar uma taxa de desgaste decrescente, natural de adequação ao sistema tribológico envolvido. Mas essa questão está errada porque não existe taxa de desgaste decrescente. E por isso é a letra D. Bom, esse foi o nosso trabalho sobre o desgaste e a vida da ferramenta. Obrigado.